Uma alegria estar aqui no Sevel, Casa Espírita, Vida e Luz de Botucatu. Hoje, 17 de abril de 2023, 19 horas. E o tema que nós estamos trazendo para esta noite é um tema bem alegre, bem feliz. Nós estamos precisando disso. Bem-vindo, mundo de regeneração. Há 2000 anos atrás, quando os soldados do Sinédrio, guiados por Judas, prenderam nosso irmão Jesus, eles o conduziram até a presença de Pilatos. O governador romano perguntou a Jesus se ele era mesmo um rei. E o filho preferido de Deus respondeu: meu reino não é deste mundo. Há muitas moradas na casa de meu pai. E a gente se pergunta por que ele disse que este mundo não era o reino dele. Porque um rei é um líder. Reinar é comandar, é ser obedecido, é ser seguido por seus súditos. Naquela época, a população não esperava um Messias como Jesus, mas sim um invencível rei guerreiro, que os conduzissem em batalhas vitoriosas, subjugando todos os seus inimigos. Afinal de contas, eles viveram 300 anos escravizados pelo Egito. Era natural que pensassem assim, que sonhassem com um comandante de armas. Vivia-se naquela época o império da força, onde o forte dominava o mais fraco. O Messias revelou que existem muitas moradas na casa do Pai, sendo que algumas delas, para o nosso entendimento, são do reino de Deus, já são do reino de Deus. E outras ainda são reinadas por Mamon. Lembram quando Jesus disse que ninguém pode seguir a dois senhores? A Deus e a Mamon? Observem que o Criador é o Deus do amor. E ao contrário disso, Mamon é um Deus materialista, que se configura no dinheiro, no crime, no pecado, na orgia e por aí vai. Allan Kardec, o coordenador dos livros doutrinários trazidos pela espiritualidade, nos ensina no livro A Gênese que temos diversas categorias de mundo e eles são classificados em grandes grupos chamados de mundos primitivos, mundos de expiação e prova, mundos de regeneração ou regeneradores, mundos ditosos ou mundos felizes, mundos celestes ou mundos divinos. Observando essas categorias, fica até fácil de a gente entender que os primeiros ou os mundos primitivos e os mundos de expiação, como ainda é o nosso, são aqueles que ainda são reinados por Mamon, onde o materialismo impera. Enquanto que os mundos regeneradores, que é o mundo que nós vamos adentrar, e os mundos superiores, eles são governados, todos eles, por um Cristo, tá? E são governados por um Cristo, mas todos eles já são do reino de Deus. Todos os habitantes desses mundos são seguidores de Deus. Nessa fase de transição de mundo de expiação para regeneração, o que salta aos nossos olhos é ver o mal numa luta intensa, objetivando destruir a família, a religião, a moral, as leis e os bons costumes, que são os alicerces do bem. O desentendimento dentro das nações e entre os diversos países nos leva a crer que a humanidade caminha para talvez uma guerra nuclear,
para o Apocalipse ou para o Armagedon. E essas três definições, a humanidade não entende bem elas. A humanidade acha que cada uma delas representa o fim do mundo. De uma maneira geral, a maioria entende qualquer uma de que se citar como o fim do mundo. Em 1945, ocorreram explosões nucleares nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, no Japão. Diante desse fatídico ocorrido, os espíritos superiores ficaram em estado de alerta sobre uma possível escalada dessas bombas cada vez maiores e cada vez mais destruidoras. Quando então o astronauta Neil Armstrong pisou na Lua no ano de 1969, 24 anos depois, ficou claro e evidente que o homem buscava um lugar para seus testes. O homem iria querer testar na Lua suas bombas cada dia mais avassaladoras. As luzes vermelhas e as sirenes de alerta máximo se espalharam por toda a nossa galáxia, avisando que era chegado o momento de se tomar uma providência, mas que tinha que ser muito séria. Imaginem que essas bombas explodindo poderiam desequilibrar a Lua, que também desequilibraria a Terra, causando catástrofe nas duas, que desequilibraria o sistema solar e assim em cadeia sucessivamente. A desgraça seria inimaginável. Em uma reunião de espíritos crísticos, ou seja, espíritos de alta escola, denominados de Cristos, decidiram que a humanidade caminhava a passos largos para a sua total degradação. E então, era chegada a hora de dizimar a população da Terra, como já outrora tinha acontecido com a extinta Atlântida. Chico Xavier nos relata que Jesus, um dos Cristos da reunião, amorosamente intercedeu por nós. E tal qual ele já havia feito lá na cruz, há 2000 anos atrás, chamou para si a responsabilidade, como fez outrora, pelos nossos pecados. Mais uma vez. Ele trouxe para ele os nossos pecados. E ele reivindicou que se ele não conseguisse que a humanidade, por 50 anos seguidos, a partir de 1969, não usasse uma outra bomba atômica, como ocorrera lá em Hiroshima, dali por diante a humanidade passaria a ser amparada e protegida para que nunca mais tal fato ocorresse. Essa carência de 50 anos começou em 1969, com a chegada do homem à Lua, e que se concretizou em 2019. Então, Jesus venceu esse período e daquele ano em diante, 2019, nós estamos amplamente amparados pela espiritualidade superior. Mas nós citamos 3 eventos. Apocalipse. Apocalipse significa revelação, o final de um tempo e o início de outro, melhor. E não é necessário a gente ficar tecendo muito comentários sobre isso. Eu quero convidar a todos que estão aqui e também aqueles que vão me ouvir para que visitem uma página minha que eu tenho no Facebook, onde vão encontrar pelo menos algo em torno de 100 títulos diferentes. Então é só pesquisar Palestras do Heitor. Aí vai aparecer Palestras Espíritas do Heitor Seneviva. Só clicar ali, curtir e poder escolher o tema. E essa Apocalipse está lá, como está também a que fizemos no mês passado, aqui, Quaresma. Armagedon, segundo a Bíblia, é a batalha final.
É aquela travada entre o bem e o mal. Essa batalha já está em curso, sendo que ela já ocorreu, pois primeiro ela aconteceu no plano espiritual e foi vencida pelo bem. E ela está agora em andamento neste nosso plano físico. A guerra do bem contra o mal, ou do mal contra o bem. Essa guerra trata-se da separação do joio do trigo, que já foi citado na Bíblia, com o joio tentando envolver, encobrir e subjugar o trigo. Trigo este, que é um alimento que simboliza a verdadeira nutrição espiritual, como símbolo da nutrição espiritual. Nutrição espiritual essa que são as nossas virtudes, como a bondade, o perdão, a caridade e o amor ao próximo. O Messias, que os judeus esperavam, ou seja, aquele rei comandando um exército para vencer os seus inimigos, está vindo agora. Acreditem, ele está vindo agora. Jesus está voltando. E como governador da terra que ele é, ele volta comandando o seu exército de espíritos de luz para erradicar o mal, ceifando o joio do planeta Terra. Mas a nossa parca imaginação, a nossa pouca visão, pouco entendimento, faz com que a gente fique pensando que Jesus está vindo comandar uma batalha sangrenta, com espadas decepando cabeças, com raios torrando os adversários, com leões e dragões avançando sobre os nossos inimigos. Não é assim que muitos de nós pensam? Pois é, a humanidade evoluiu pouco nesses 2000 anos. O Armagedon, a batalha final entre o bem e o mal, não é assim. Nós temos que entender, de uma vez por todas, que somos todos indistintamente filhos de Deus. Portanto, nós somos irmãos dos nossos inimigos. Nós somos irmãos daqueles que nós chamamos de maus. Além disso, o que a gente jamais pode se esquecer nessa batalha é que nós somos espíritos usando um corpo. Portanto, tanto nós como os espíritos, entre aspas, maus, são imortais. Todos somos imortais. Todos temos a vida eterna. Então, como vencer uma batalha contra um espírito imortal? Seria a tal da guerra sem fim. Eternamente iríamos lutar contra o mal. E nós já percebemos, nós já vimos nesses milhares de anos que nós temos relatados atrás, nesses 2000 anos de Cristo para cá também, que ficou provado que não se faz ou não se vence essa batalha com espada, com raios ou com bombas atômicas. Ah, tem um país lá que só tem gente mal, bomba atômica neles. Acabou o mal. Não, eles são espíritos. Eles vão vir cheios de ódios para nós. Se a gente raciocinar sobre isso, fica fácil entender que só existe uma única forma de vencer um espírito mau. Uma. Só tem um jeito de vencer um espírito mau. E o jeito é lutar, trabalhar para transformar esse espírito mau num espírito bom. É a única solução. Não existe outra. Ou a gente luta transformando ele no bem, ou ele vai ser eternamente nosso inimigo. Ficou claro, né? Então, o bem
Jesus, com seu exército de luz, para vencer essa batalha, segue rigorosamente a conhecida lei do progresso. Lei do progresso. Lei essa que nos condiciona a evoluir sempre, sempre, inclusive os maus. Todos nós já fomos maus. Todos nós já passamos pelo que outros irmãos passam hoje. E a lei do progresso fez com que hoje nós estejamos um pouquinho assim melhor do que alguns outros. Então, para lidarmos com adversários que são nossos irmãos, para lidar com inimigos que são nossos irmãos, nós precisamos compreender e refletir sobre uma importantíssima virtude chamada indulgência. Indulgência. Nessa página minha também tem uma palestra lá sobre indulgência. Então é só colocar palestra do Heitor, tracinho, indulgência, na lupa do Facebook que ela aparece. Cada um de nós está no seu estágio particular de evolução. Então nós não podemos esperar ou exigir que alguém faça o que ele não sabe fazer. Ou que ele dê alguma coisa que ele não tem. É facilmente compreensível que nós não podemos ir lá na creche pegar uma criança de 2 ou 3 ou 4 anos e matricular ela na universidade. Ela não está evoluída o suficiente para conviver nesse estágio superior. Eu posso levar ela lá. Ela vai estar observando um monte de coisa. Mas eles não podem exigir dela o que exige daqueles que já estão naquele nível. Então, quando nós estamos convivendo no nosso hall de amizade, todos adultos, nós não podemos esquecer jamais que cada um daqueles que estão na nossa roda tem um número próprio, particular, um número dele de reencarnações. Então, numa roda, nós temos vários amigos. Então, eu posso ter 100 reencarnações. Ele ali tem 200. Ela tem 500. Né? E por aí vai. Cada um tem uma vivência. Então, como nós podemos esperar ou até exigir que todos tenham a mesma evolução moral e espiritual? É impossível. É impossível. Então não pode o de 500 vidas, ela, criticar ele que tem 200. Ela pode orientar, apontar o erro e como corrigir. Mas xingá-lo de mal, de criminoso, ele tem que morrer, ser enforcado, e muito menos ele pode xingar eu. Me condenar, porque eu só vivi 100 vidas e ele 200. Todos nós estamos juntos. Não é para aquele que tem 500 criticar o que tem 200. É para esse ensinar aquele e aquele ensinar esse outro aqui. Foi para isso que Jesus nos aproximou. Falando em Jesus, Jesus está voltando. Certo? Jesus está voltando. Muitas pessoas, a maioria, eu diria, entendem isso, Jesus está voltando literalmente. Acha que Jesus vai vir naquele mesmo corpo, ressuscitando naquele corpo, com aquela mesma roupa, talvez até com a coroa de espinho, né? Até com as chagas da cruz e assim por diante. Esse Jesus vai voltar assim. Gente, nós precisamos entender que Jesus, bem como cada um de nós,
Somos aquilo que nós fazemos de bom, aquilo que nós fazemos de útil. O que é o Heitor? O Heitor, esse corpo não. Esse corpo já foi jovem, não sei o quê, está ficando velho, daqui a pouco está capenga e foi embora. Mas o Heitor talvez vai ser lembrado por ela. Ele fez uma palestra lá, ele falou umas coisas que eu gostei, teve outras que eu não gostei, mas tudo bem. Então, o Heitor mesmo é o que ela vai lembrar, não o corpo. Então, nós somos aquilo que nós fazemos de bom e aquilo que fazemos de útil. Jesus também. E também somos aquilo que nós fazemos de mal. Somos aquilo que nós fazemos de prejudicial. Também somos. Então, isso é o que somos. E essa é a nossa essência espiritual. Isso é o que nós somos como espíritos. A nossa essência. Então, quem está voltando? Aquele corpo de Jesus? Não, gente. A essência espiritual de Jesus está voltando. Calma, vocês vão entender. Esse nosso corpo é apenas uma maravilhosa máquina carnal que nós necessitamos usar para nos mostrar enquanto estamos nesse mundo físico. É isso que é esse nosso corpo. A essência de Jesus, ou seja, o seu conteúdo, são as suas virtudes, os seus ensinamentos, aqueles ensinamentos que ele nos trouxe através do seu evangelho de amor. Isso é Jesus. Ou melhor, tudo isso que ele fez e trouxe, tudo isso é Jesus. Pois ele é o maior e melhor modelo que a humanidade já viu e que ela tem para seguir. Então, há 2000 anos atrás, nós convivemos, alguns de nós deveriam estar lá provavelmente, nós convivemos com um Jesus encarnado, com suas virtudes, seus exemplos, seus ensinamentos. O corpo do Cristo se desintegrou na natureza. Do pó ele veio e ao pó retornou. Mas a essência que veio movimentando, dando vida àquele corpo, a essência espiritual dele ficou. A essência dele se enraizou, produziu sementes. Essas sementes geraram frutos e novas sementes e foram se multiplicando, gerando o que hoje nós conhecemos como os cristãos, como o cristianismo. E a essência dele é aquilo que nós chamamos de cristianismo puro ou original. Tanto Jesus quanto o nosso Pai, nosso Criador, que o enviou, sabiam que a humanidade iria fazer mau uso dessa força mobilizadora gerada pela fé na doutrina do Cristo. A fé que a humanidade pegou na doutrina do Cristo era uma força imensa, era e é. Ele sabia que iriam reescrever parte dos seus ensinamentos, modificar a Bíblia, modificar o que escreveram, omitir algumas coisas que ele disse, os chamados evangelhos apócrifos. E com isso, aqueles que tinham o poder de fazer isso se beneficiaram militarmente e financeiramente, fazendo uso dos cristãos. Então o adultério, ou a alteração, ou a adulteração sofrida pelo evangelho de amor que foi trazido por Jesus, tornou ao longo dos séculos possível que reis e religiosos corruptos criassem numerosos exércitos, extensos impérios e imensas fortunas, riquezas a não se conseguir medir.
E isso pode ser comprovado se nós estudarmos um pouco sobre as cruzadas ou sobre a Inquisição. Tudo isso usando o nome e o Evangelho de Jesus para ganhos e poder. Então, gente, o que nós passamos durante milênios serviu. E serviu muito para aprendermos definitivamente que os prazeres e as belezas do corpo, aliados ao luxo e ao conforto trazido pela riqueza, em momento algum redundou para que qualquer um de nós se sentisse verdadeiramente feliz. Em momento algum alguém conseguiu ser verdadeiramente. Teve momentos felizes, momentos de alegria, tal, tá? Mas verdadeiramente feliz, nós somos testemunha que ninguém atingiu, mesmo tendo o que quiser. A humanidade do planeta Terra caminha agora para uma vivência bem diferente. Bem diferente da vivência que viveu até agora. Dentro de algum tempo, nos preocuparemos e viveremos muito mais preocupados com a vida espiritual do que com essa nossa vida física. E mesmo então, estando encarnados neste mundo, nós estaremos preocupados muito mais de hora em diante com a vida espiritual, com o que nós vamos levar para lá, do que com o que vamos realizar e com o que vamos deixar aqui. Conforme estudamos lá na preleção que fizemos no mês passado com o tema Quaresma, devemos diariamente praticar a reforma íntima, melhorando as nossas virtudes. E para tanto, necessitamos nos banquetear com a Páscoa do Cristo, nos alimentando do seu corpo e do seu sangue. Ou seja, trazendo, nos alimentando, ingerindo, trazendo para dentro de nós as suas virtudes e os seus ensinamentos. Esse é o banquete, nos alimentar da essência de Jesus. Todos estamos convidados para o banquete de casamento com o Filho do Rei. Vocês lembram dessa passagem? Todos estamos convidados para o banquete de casamento com o Filho do Rei. O que quer dizer casamento? União. Todos estamos convidados a nos unirmos. É um banquete de união nos unindo com o Filho do Rei, com Jesus. E para isso, basta que nós queiramos participar da festa. É eu querer me unir a Jesus. Mas para isso, lembra que na festa vê se estava com o traje? E para isso é necessário que nós usemos os trajes adequados, como o paletó do amor, a gravata do perdão, que nos sufoca, a calça da humildade e o calçado da fé. Qual que é a base? Sobre a tua rocha, sobre a tua fé, construirei. O calçado da fé. Eu digo para todos, não tenham receio de não conseguir. Todos podemos conseguir. Todos somos convidados para o banquete. Pois todos seremos ajudados e amparados nessa nossa luta. Pois nenhuma ovelha se perderá. E na hora certa, todas serão resgatadas. Na hora certa de cada um, todas serão resgatadas. Jesus, o fazendeiro maior, ele semeou na areia, no espinheiro, nas pedras e na terra fértil. Ele plantou sementes em todos os solos do planeta Terra.
E em alguns desses solos, a semente mal vai florescer ou nem florescerá. Então ela será aniquilada, subjugada pelo joio, que é a erva maligna. Mas em outros solos, cada semente que Jesus plantou produzirá 50, 100 outras sementes, fazendo com isso encher o celeiro do Divino Senhor. Cada um dos seguidores de Cristo produzirão outros 50, outros 100, e assim será. A festa de Páscoa comemora a fartura da colheita dessas sementes. Sementes essas que se alimentaram no solo do Senhor, ingeriram Jesus para dentro de si. E elas cresceram, elas se multiplicaram, transbordando os armazéns celestes. Lembrando que 50 dias após a Páscoa vem a Pentecostes, que é a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos. No último Pentecostes que Jesus participou, Jerusalém estava lotada, repleta de peregrinos de todas as nações da região. Repleta. E eles testemunharam, esses peregrinos. Eles viram, testemunharam e espalharam para todo o mundo que naquela noite a abóboda do céu estava forrada de estrelas. Forrada de estrelas. E essas estrelas desciam chamejantes, tal qual raios de luz. Nós espíritas sabemos que eram espíritos de luz que vieram atuar como mentores, intuindo os apóstolos e os discípulos do nosso Mestre a propagarem pelo mundo inteiro o Evangelho de Jesus. E eu, modestamente, mas com muita alegria, eu tenho a grata satisfação de poder dizer aqui hoje que o mesmo Pentecoste daquela época está acontecendo novamente. O mesmo Pentecostes de 2000 anos atrás está acontecendo agora. Pois o Senhor dos Exércitos de Luz está enviando os seus soldados, enviando os seus espíritos para finalmente vencer para sempre a batalha do bem contra o mal. Agora, se todos estamos convidados para a festa de união com o Filho do Rei, então cada um de nós terá ao seu lado, meu está aqui, não dou para ninguém, um soldado deste exército de luz para ser seu mentor, seu aconselhador, orientador, para que as nossas escolhas e decisões sejam as decisões do bem e não do mal. E assim, com o auxílio desses soldados de luz, Jesus vai vencer a batalha do bem contra o mal. Este, meus irmãos, é o Armagedon, a batalha final do bem contra o mal. E nós teremos a livre escolha de poder decidir. Mesmo estando aconselhado, nós temos o livre-arbítrio de decidir se queremos ser ceifados como joio ou de sermos colhidos como trigo. Ceifados ou colhidos.
Eu peço que se acalmem, porque eu imagino o que alguns estão pensando, tanto os que estão assistindo aqui. Se acalmem. Se acalme, porque nenhuma das duas situações é ruim. Opa! Não é ruim ser joio, não é ruim ser trigo. Pera. Nenhuma das duas situações é ruim. Por quê? Porque tudo que Deus faz, principalmente para seus filhos, tudo que Ele faz é bom. Tudo que Ele faz é para o nosso bem. E eu explico por que nenhuma das duas é ruim. Acontece que não existe o mal. Não existe da forma com que nós conhecemos e propagamos. Não existe o mal. Não existe. O que existe é a ausência do bem. O que existe é a ausência do bem. Não aprendeu ainda a fazer o bem. Aquele espírito que nós chamamos de espírito mau, nada mais é que um irmãozinho atrasado. Um irmãozinho atrasado. Mas ele não é um irmãozinho atrasado porque ele é burro. Como aquele aluno repetente das escolas que a gente conheceu muito. Não. Ele é atrasado por enquanto, pois ele viveu poucas encarnações. Por isso o seu atraso. Ainda está no jardim da infância. Ele aprendeu pouco. E neste momento ele está convivendo com espíritos mais adiantados. E também não são mais adiantados porque são inteligentes. Ou muito mais inteligentes que ele. Não. São mais adiantados porque já tiveram mais vida, mais reencarnações. E tiveram tempo e oportunidade de aprender muito mais. Mas aí vem aquela perguntinha, né, que fica na cabeça e que até às vezes nos amedronta. E se eu ainda pratico mais o mal do que o bem? E por isso eu for classificado como joio? Então, Heitor, eu vou ter que ir para um mundo de sofrimento, para um mundo tipo umbral, para o inferno? Respondendo, todos os mundos, todos os mundos, são simplesmente energias condensadas. Um bolo é uma farinha condensada, mexida ali, manipulada. O mundo é um bolo de farinha, de energias, fluidos e assim por diante. Então tudo que existe no universo é energia. E o que é energia? Átomo, lembra? Girando. Energia. Giro, movimento, vibração, isso é energia. Então, cada mundo tem a sua forma de vibrar, o seu jeito de vibrar, a sua energia. Existem aparelhos que medem isso. É como se, por exemplo, o mundo, vou dar um exemplo grosseiro que todo mundo vai entender. É como se um mundo primitivo vibrasse na energia, vamos falar essa energia das tomadas, 110 volts. Mundo primitivo, mundo de expiação, mundo primitivo 110 volts. Vamos melhorar, mundo de expiação 220 volts. Tá? Já é a voltagem 220. E o mundo de regeneração, ao qual nós vamos adentrar, já estamos em transição, já é uma alta tensão, uma vibração mais alta, 440 volts. Deu para todo mundo entender a diferença de um para o outro? Ok. Acontece que o planeta Terra vibrava em 220 e está subindo para 440. Então os aparelhos
que a gente usava na tomada 220 não vai servir, vai? Então os nossos aparelhos carnais, que são energias, não vão servir para viver naquele mundo. Tá? A não ser que eu suba a minha vibração de 220 para 440. Aí sim eu vou poder permanecer acompanhando a Terra que está indo para 440. A minha subindo também para 440, 220 para 440. Agora, aqueles que hoje são 220 e não quiser se esforçar, não quer melhorar, não quer fazer nada para... Tá bom do jeito que tá. Sou funcionário público, tenho meus direitos, não estou desmerecendo ninguém, pelo amor de Deus, estou dando um exemplo grosseiro. Tenho meus direitos, ganho meu bom salário, sou estabilizado, eu quero saber de comer meu churrasco, passear de vez em quando com o meu carro e não quero saber de nada. Pronto, não quero melhorar, quero ser só isso. Tá bom, eu vou continuar 220, é um direito. Ok? Livre-arbítrio, livre escolha. Então aqueles que são 220 e permanecerem vibrando no mesmo, estes não poderão ser exilados para o mundo primitivo, que é 110. Ele está acima da voltagem de lá. Tá? Então eles irão para um outro mundo equivalente ao que foi a Terra esse período todo. Um planeta de expiação e prova. Só que um pouquinho mais atrasado. Tem que ter um motivo para ele ir para aquele planeta. Ele vai ter que fazer alguma coisa boa lá. Então, gente, vai ser ruim? Como? Se eu quero continuar sendo 220, eu vou para um lugar onde eu posso viver bem como 220? Vai ser ruim? Não. Será como mudar de uma cidade para outra. Ou mudar de um país para outro. Eu nasci no estado de São Paulo, no Brasil. Na outra vida eu nasci em Londres, na Inglaterra. Mudou alguma coisa? Mudou. Mas é o mesmo nível de planeta. Então ali, ele apenas irão conviver com o espírito que tem menos encarnações que ele. Da mesma forma que existe hoje, né? 100, 220, 440, lá onde ele vai também vai existir. Só que ele é 220, ele vai ter muito de 110 lá. Então lá, se ele for espírita, ele vai ser um ícone, um Chico Xavier daquele outro planeta, que ele já vai estar mais adiantado. Olha, não é tão ruim. Qual que a gente prefere? Ser um ícone num lugar ou ser um mais inferior no outro? No mundo de regeneração, onde eu sou o piorzinho de todos. Raciocínio. Ah, não, Heitor, pode falar o que você quiser, mas eu quero continuar na Terra e quero subir com a Terra. Como é que eu faço para acompanhar a elevação e a ascensão da Terra? Aí é que tá, né? Como é que eu faço? É simples, gente. Nós já falamos aqui, fazendo a Páscoa. Fazendo a Páscoa, se alimentando de Cristo. Trazendo a essência de Cristo para dentro de si. Que mais? Só isso? Não, tem muita coisa. Temos que acordar da inércia. O Apocalipse está aí. O que é Apocalipse? Revelações. As revelações estão acontecendo. A gente tem que se informar. Ah, mas eu não sei onde. Procura, quem sabe. Procura se informar com as coisas que aconteceram esse tempo todo no mundo. O que é que está mudando, o que vai mudar. Isso é Apocalipse. Aprender com as revelações que estão vindo. Ficar atento. Estudar, pesquisar, se melhorar. O que mais? Lembra do Armagedon? Lutar no Armagedon. Na guerra entre o bem e o mal, escolha ser trigo, em vez de escolher ser joio. Escuta. É isso?
Então, o que tem que fazer? Praticar mais o bem do que o mal. O que é um mundo de regeneração? Onde existe mais a prática do bem do que do mal. Se eu quero ir para lá, eu tenho que fazer isso. Esse é o mundo de regeneração. O mundo de expiação se pratica mais o mal do que o bem. O que mais? Bom, lembra do Pentecostes que nós acabamos de falar? Então, ouça o mentor. Quando a gente está decidindo uma coisa, vem um pensamento e vem outro. Pode ter certeza. O pensamento bom foi o seu mentor, o pensamento ruim foi um espírito brincalhão. Está querendo ver se dá nada para ele dar risada. Então ouça o seu mentor, ele é seu amigo, seu anjo de luz. Tá? Procure escolher sempre os bons pensamentos, fazer sempre as boas ações, ou seja, fazer a reforma. É isso que a gente precisa para ir para o mundo de regeneração. Então, gente, de tanto dizer aqui, então que venha esse maravilhoso mundo novo. Que venha. E como é esse mundo novo? É um mundo onde o eu se torna insignificante. Eu quero, eu tenho, eu sou, eu vou, eu. O pronome eu se torna insignificante. Tem que cair em desuso. Porque ele significa o quê? Egoísmo. Tá? Egocentrismo. Eu preciso me melhorar para me fazer o bem. O dia que eu ganhar dinheiro, eu vou ajudar o pobre. Eu primeiro. Acontece que no mundo de regeneração, usa-se muito mais o pronome nós. Nós estamos aqui hoje trabalhando juntos. Não é o Heitor que está aqui, não. É nós. Tem muita gente ensinando, orientando. Não é eu. É nós. Tá? Então o nós passa a ter relevância no nosso dia a dia e se torna prioridade nas nossas decisões. Escuta isso. O nós se torna, eu vou comprar alimento para nós. Estou pensando em viajar. Não, nós estamos pensando em viajar. Eu quero construir uma casa para mim. Não, nós vamos construir casas para nós. Olha que diferente. Será então, gente, um mundo maravilhoso, onde a prática do bem será uma constante. E a nossa vida deixará de ser individual para ser uma vida plural. Uma vida plural. E nós passaremos, nesse mundo de regeneração, por um largo período, né? Logicamente, nos regenerando, porque é mundo de regeneração, estamos nos regenerando nos nossos vícios e defeitos, nos nossos erros e pecados, né? E sepultando para sempre o quê? O eu, o egoísmo, a vaidade, o orgulho. Isso é a regeneração. Sepultar o egoísmo, o orgulho, a vaidade. E a alegria tomará conta de nós quando vivenciarmos um mundo onde quase não haverá mais, estou dizendo, um mundo onde quase não haverá mais roubos, assassinatos, corrupção, pobreza, maldade. E com isso poder pôr em prática o que cada um de nós tem de melhor no nosso coração. As diversas reencarnações que teremos no mundo de regeneração, se Deus quiser chamado Terra, servirá de escola para começarmos a aprender a vislumbrar o que é a verdadeira felicidade. Ali atrás eu falei que ninguém nunca viu felicidade. Nós vamos começar a imaginar o que é verdadeiramente felicidade. E quando esse aprendizado nesse mundo de regeneração, após muitas vidas, estiver sendo concluído, o termo eu, esse já será coisa do esquecimento, já não existirá mais. Né? Está lá no passado longínquo. O pronome nós começará a entrar em desuso. Opa!
nós começará a entrar em desuso. E nós começaremos a vivenciar o quê? O eles. O eles. O eles. Nós vamos viver para eles. Para eles. Como Jesus veio fazer aqui na terra. Ele não veio fazer nada por ele. Ele veio fazer tudo por nós. E aí que a gente vai começar a sentir o que é a verdadeira felicidade. Indo já para o encerramento, eu quero contar uma lendinha aqui só para ficar bem claro isso, eu sei que muitos já conhecem, na qual, eu estou dizendo que é um espírita, tá? Um espírita, ele desencarnou, e chegando diante de São Pedro, este lhe disse, olha, lá na terra você não era nem bom e nem ruim. Então você pode escolher, você quer ir para o céu ou quer ir para o inferno. Aí o espírita, né? Vou dar uma olhada. E saiu e já encontrou uma placa lá, inferno. Do jeito que ele entrou assim, tinha um fogarão grande, um caldeirão grande e uma comida cheirosa, apetitosa. E ele estava com uma fome daquela caminhada. E ele olhou assim, ali estava cheio de gente, tudo magro, faminto, um empurrando o outro e todo mundo passando fome. Ali era inferno, né? Uma placa, inferno. E o único jeito de pegar a comida era uma colher de pau que tinha mais de 5 metros. Então as pessoas pegavam e tentavam trazer na boca, a comida caía tudo. E aquela comida cheirosa, e eles morrendo de fome e não conseguiam comer. Eles estavam à míngua. Ele saiu de lá doido, né? Falou, pelo amor de Deus, eu não quero ficar no inferno. Do jeito que ele saiu, já viu uma placa dizendo, céu. A hora que ele chegou lá, entrou noutra sala igualzinha. Igualzinha. Aí, ele entrou, olhou, estava todo mundo feliz. Não tinha ninguém brigando por comida. Todo mundo gordinho. Bem cuidadinho. Aí, ele falou, mas por que vocês não estão brigando pela comida? Ele falou, não, é assim, você quer comida? Lá, pegou uma colher e pôs na boca dele. O outro pegava a colher e punha na boca do outro. E o outro pegava aquela colher grande e punha na boca do outro. E todo mundo se alimentava. Todo mundo se alimentava. Todos sorriam. Todos estavam felizes e saudáveis, pois viviam em comunhão um pelo outro. Então, gente, o céu e o inferno são iguais. É o mesmo lugar. O céu e o inferno é o mesmo lugar. Por que é o mesmo lugar? Porque Deus é justo. Deus é justo. Ele dá igual para todos os seus filhos. Ele dá igual para todos os seus filhos. O problema, a diferença, está no que nós fazemos com o que Deus dá para cada um de nós. É o que nós fazemos. A gente quer para nós e não para os outros. Aí está o nosso inferno. Então, gente, Deus, nosso Pai, nos presenteou sentimentos nobres de felicidade e de divino êxtase em mundos superiores, para quando não utilizarmos mais o pronome eu e nem o pronome nós, passando a vivermos apenas para eles. Para eles. E eu peço permissão para finalizar, agradecendo muito a vossa atenção de me ouvir. E eu quero deixar uma frase de reflexão que vai esclarecer tudo o que eu disse ao longo desse tempo de hoje. Reflitam. O Filho do Homem não veio para ser servido, e sim para servir. Repetindo, o Filho do Homem não veio para ser servido,
e sim para servir. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine.